A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez vamos estar juntos meditando na santa palavra de Deus. Para tanto, quero ler com vocês um texto bíblico que está na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no seu capítulo 1 e o verso de número 7, que nos diz o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Queridos, outra vez a minha gratidão, eu sempre digo isso no início dos nossos vídeos, porque eu tenho realmente gratidão por todos vocês estarem comigo aqui diariamente neste canal. Sim, por você ter compartilhado, você que já é inscrito, você que tem deixado o seu like, o seu comentário. Você que ainda não se inscreveu, eu agradeço também pela sua vida e peço que você se inscreva para que esse canal ele continue se fortalecendo. Afinal, o nosso objetivo é fazer com que esse canal ele possa alcançar o máximo de pessoas com essas meditações, com esses comentários que fazemos aqui, baseados no Evangelho, na palavra do Senhor. Queridos, nesta noite, ou nesta manhã, ou meio-dia, ou não sei que hora você está assistindo esse vídeo, às vezes eu digo essa noite, costumado que a maioria dos nossos cultos é à noite. Mas esse vídeo você pode estar ouvindo ele de manhã, de noite, de madrugada, eu não sei. Mas neste momento nós vamos estar falando sobre a fé que fortalece o homem. A fé que fortalece o crente, a fé que fortalece o ser humano. Eu espero que por esses dias nós vamos estar falando sobre este particular, ainda que é uma síntese da doutrina da fé, tá? Porque o conteúdo dessa doutrina é bastante longe, é longo, mas nós vamos dar uma síntese sobre esse particular, não é? Essa particular doutrina bíblica que é a fé. Eu queria, de início, dar o significado na palavra fé, ou da palavra fé. Conforme a enciclopédia bíblica de Orlando Boyd, ele diz que fé, pelo menos nós temos lá 4 definições da palavra fé. A primeira é confiança na realidade, confiança no saber. Terceiro, confiança na verdade de alguém. E quarto, confiança nas palavras da Bíblia. Observe que a palavra fé, no geral, é confiança, é crer, certo? É acreditar. E nós queremos falar aqui da fé bíblica, que é aquela fé que ela é baseada conforme os santos ensinos da palavra de Deus. E para tanto, eu quero ler com os senhores um texto que está em Hebreus, capítulo 11, e o verso de número 1, que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vê. É o que está em Hebreus. Mas eu quero ler com os senhores o texto completo, porque aqui nessa leitura que eu fiz, eu não li o versículo inteiro, tá? Eu fiz um resumo do que está no versículo, mas o versículo inteiro está assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, o que é a fé? Fé, ela é ou existe para acreditar naquilo que ainda não ocorreu,
naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que os nossos olhos não viram. Fé ela não é usada ou ela funciona quando as coisas já existiram ou estão existindo. Não, não é. Imagine, eu quero fazer aqui um paralelo com a questão do farol de um veículo. Qual é o principal objetivo do farol de um veículo? É para clarear durante a noite, porque durante o dia é dia. E quando falamos de dia, falamos de ausência de escuridão. Nós temos claridade. Então, o farol do carro ele tem o objetivo principal nos auxiliar durante a noite, na escuridão, que sem ele é impossível a gente ter a visão do que está à frente de nós, no nosso caminho. Os obstáculos, nós poderíamos cair neles facilmente se não fosse o farol, isso falando durante a noite. Então, ele nos ajuda a enxergar aquilo que sem eles ou com a ausência deles, a gente não conseguiria enxergar. Então, para que serve a fé? A fé serve para nos fazer acreditar naquilo que ainda não conseguimos enxergar, naquilo que ainda não conseguimos apalpar, aquilo que ainda não está sobre nós ou sobre o nosso domínio. Nós precisamos, nós temos carência, nós temos necessidade, mas não está conosco ainda. Porém, a fé, ela faz com que não só a gente possa acreditar que existem, como também ela nos faz acreditar que vamos alcançar. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, eu vou ler de novo, ora, a fé é o firme fundamento. Veja que chama de fundamento, usando aqui o paralelo de uma construção. Porque quando fala de fundamento, está falando daquilo que cria na base de uma construção, de uma casa, de um prédio. Porque alguns chamam base, outros chamam fundamento. Ambos têm o mesmo significado. O fundamento, né, ou a base, é exatamente aquilo que dá sustentação, dá garantia da construção de todo o resto da construção para cima, e não somente construir, mas também dar estabilidade por muitos anos. Então diz o escritor que a fé é este fundamento que das coisas que se esperam. Olha, veja, das coisas que se esperam. A fé faz com que você espere convicto que isso vai acontecer. E diz mais, e prova das coisas que não se vê. Ou seja, é o fundamento das coisas que você está esperando e é a prova das coisas que você ainda não viu. O homem natural jamais ele vai entender essa realidade, essa grandeza da fé. Porque se o Espírito Santo não fizer isso na vida do homem, jamais o homem poderá ter essa condição. Meus queridos irmãos, e amigos, nós temos na Bíblia vários momentos de que alguns não tiveram fé, como por exemplo, no caso do Mar Vermelho, quando Moisés vinha do Egito à terra de Canaã com os filhos de Israel. Os filhos de Israel temeram diante das circunstâncias que estavam diante deles, porque o mar estava na frente, o farol estava atrás. O texto bíblico diz que havia montanhas dos lados. Então Israel estava cercado. Mas a Bíblia diz que Moisés chegou para o povo e disse: calai-vos, porque esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês o verão para sempre. Então Moisés acreditou naquele momento que Deus haveria de dar um livramento a ele e o povo que estava com ele naquele lugar. E a história, não só a Bíblia, mas a história geral, né? A história universal diz de que esse milagre aconteceu, a fé. E nós temos vários outros personagens bíblicos que sua fé os levou a grandes vitórias, a grandes conquistas, porque elas eram impossíveis
aos seus olhos? Eram. Eles eram incapazes de adquiri-las, chegar ao ápice? Era também. Mas a sua fé fez com que eles alcançassem, crendo de que Deus iria dar a vitória. A Bíblia diz que quando Deus pediu a Abraão, seu filho Isaque, a Bíblia diz que Abraão creu que Deus até da cinza poderia ressuscitar o seu filho de volta. Veja que coisa interessante. E a Bíblia diz que Deus reportou isso a Abraão como justiça. Até hoje Abraão é tido na Bíblia como o pai da fé, porque ele creu naquilo que Deus orientou que fizesse e naquilo que ele necessitava mesmo sem ver, crendo que Deus ia prover para ele, e isso ocorreu. Então, nós vamos ficar por aqui neste vídeo, mas no dia amanhã nós vamos continuar seguindo e eu peço a você que não perca o vídeo de amanhã, porque nós temos alguns pontos interessantes que nós vamos estar aqui pontuando nos vídeos posteriores e eu acredito que vai abençoar a sua vida, tá bom? Então, lendo a definição de fé, conforme a enciclopédia bíblica, conforme um dicionário bíblico, conforme o dicionário da língua portuguesa, eles trazem essa significação para a fé. Primeiro, confiança na realidade. Segundo, confiança no saber. Terceiro, confiança na verdade de alguém. E quarto, confiança nas palavras da Bíblia. E nós lemos Hebreus 1 e 11, ou 11 e 1, que diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E no dia de amanhã, como eu disse, nós vamos discorrer sobre alguns outros pontos relacionados à fé. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu vou estar orando agora por você, por sua casa, por aqueles que estão necessitados, passando por dificuldades. Ultimamente, eu tenho escutado pessoas com problemas tão sérios de saúde. Sim, muito sérios de saúde. Mas eu acredito que Deus, nessas orações que nós estamos fazendo aqui, o Senhor está visitando essas pessoas e contemplando eles com cura divina, com soluções de problemas. Vamos orar então? Querido Pai, em cuja presença nós estamos, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder falar a tua palavra a todas as pessoas que têm acesso a este canal. Meu Deus, que esta palavra possa ser de ânimo, possa ser o bálsamo para a alma, para o espírito destas pessoas. Senhor, aqueles que estão com sua fé comprometida diante das turbulências da vida. Sim, Senhor, desanimados, querendo desistir. Pai, faz com que a sua fé seja reerguida, Senhor, seja, ó Deus, avivada e eles possam prosseguir olhando e esperando na tua poderosa manifestação. Eu quero te pedir pelos enfermos, por todos aqueles que estão passando por problemas, Senhor, são muitos os problemas. Ó Deus, mas tu conheces a todos, eu te peço, visita onde estiver, no hospital, em casa, no trabalho, nas famílias, nos lares, Senhor, na escola, na faculdade, Deus, na igreja, onde estiver, Senhor, tu conhece o interior de cada um de nós. Eu te peço por nossa igreja, nesta cidade, no Brasil, no mundo, pelos missionários. Eu te peço pelo nosso país. Tenha misericórdia da nossa nação, meu Deus. Abençoa o nosso Brasil. Nós sabemos que tu tens abençoado a nossa pátria. Ó Deus, repreende, Senhor, remove toda maldição, tudo aquilo, Senhor, que é maléfico contra esta nação. Deus, nós amamos o nosso Brasil e eu te peço, inclina-te, ó Deus, para a nossa terra. Pai querido, Pai justo, eu te agradeço por poder falar a tua palavra neste canal. Te agradeço pelo sono que nos deu, a noite passada, esse novo dia. E nesse dia eu te peço, Senhor, nos dai uma direção. Dai um dia promissor a todos que estão saindo agora para o seu trabalho, para o colégio, a faculdade, para a sua atividade.
aquele que trabalhou a noite inteira e volta para o descanso, dá-lhes um sono reparador. Pai Santo, por todos eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, o seu like e até o próximo, se Deus quiser.